É, muitas pessoas, né, elas ficam pensando, ah, por que os estoicos, eles mandam, né, eles sugerem, na verdade, que você não se apegue às coisas, né, que você busque se abdicar dos desejos. Isso é uma coisa interessante, que muitas vezes as pessoas elas não param para refletir, né? Essa questão dos estoicos de não se apegar às coisas e se desfazer dos desejos. Na nossa vida, quando a gente começa a olhar para os desejos, a gente vê que os nossos desejos, eles são sempre direcionados àquilo que a gente não tem. Perceba, você sempre vai desejar uma coisa que você não possui. Se hoje você não tem fama, você vai desejar fama. Você pode desejar fama. Se hoje você não tem dinheiro, você pode desejar dinheiro. Não é? Mas aí você pode falar, todo mundo deseja dinheiro, ou todo mundo deseja fama. Mas todo mundo que não tem. Entende? Pode ser alguém que tenha fama, pode desejar mais fama. Só que ele ainda não tem mais fama. Ele ainda está desejando algo que ele não tem. Ele tem aquele nível de fama e não tem o nível que ele gostaria de fama ainda. Então, quando você analisa o mecanismo do desejo, você vai ver sempre que as pessoas direcionam o desejo para aquilo que elas não possuem. Só que o que acontece? Você não pode ter tudo. Não é verdade? Mas os seres humanos, eles nunca chegam a um nível aonde eles estão satisfeitos com aquilo que eles têm. É raro. Por quê? Porque você sempre pode desejar um pouco mais. Não é? Então as pessoas, elas tendem a ficar desejando uma série de coisas. Só que acontece que existem desejos que as pessoas possuem e que são destinados a coisas que elas nunca poderão ter. Não é? Quantos escravos, por exemplo, na época da escravidão, não desejaram a liberdade? E quantos deles morreram sem obter essa liberdade que desejavam? Não é? Quantas pessoas com câncer não desejavam se livrar do câncer, mas morreram com câncer? Então, é interessante você perceber que existem desejos que nós nunca vamos conseguir concretizar. Por mais que a gente queira, por mais que a gente busque, existe essa qualidade de desejo e a gente não pode negar isso. Por mais que a nossa tendência é pensar no eu vou conseguir, eu vou alcançar, eu vou atingir a minha meta, a verdade é que nem todas as metas estipuladas serão atingidas. E como os estoicos, a busca deles era sempre a verdade, eles perceberam isso. E era por isso que Epíteto dizia: atente-se para aquelas coisas que você pode controlar e negue, rejeite as coisas que de uma certa forma você não pode controlar. Entende? Não foque nelas. Desdenhe elas. Porque ao desdenhar as coisas que eu não posso controlar, eu não sou controlado por elas. Mas ao desejar as coisas que eu posso controlar, ao desejar aquilo que está sob meu controle, eu tenho domínio de mim mesmo. Então, o Epíteto ele viu o seguinte: quem deseja as coisas, quem foca nas coisas que está sob o controle, este é invencível, como ele mesmo vai dizer. Este é invencível. Este tem autodomínio. Por quê? Porque ele está focando naquelas coisas que ele tem controle. Agora, quem está focando nas coisas que não obtém controle, este é o frustrado, este é o irritado, este é o infeliz, este é o triste, este é o preocupado.
não é? Por quê? Porque você não controla estas coisas que você deseja. Né? Não é à toa que o epíteto, ele diz, quando beijares a tua esposa, lembra-te de que ela é mortal. E esta é a natureza dela. Sendo esta a natureza dela, isso quer dizer que em um determinado momento ela pode ser tirada de você. E que, lembrando a ti mesmo de que ela é mortal, estarás preparado para quando isso acontecer. Não é? Então, a ideia do estoicismo, ela é uma blindagem total do indivíduo humano, a ponto de tornar o indivíduo, de certo modo, um pouco insensível. Entende? O estoicismo, ele tem essa carga. Ele tem essa carga de insensibilidade que ele produz. Não é? Mas por quê? Porque esta insensibilidade permite você lidar com as piores circunstâncias da vida de maneira com que elas não te afetem. Ah, Eric, mas isso parece muito exagerado. Não parece. É exagerado. É exagerado. Mas você não pode brincar em serviço. E esses filósofos não estavam brincando em serviço. A ideia era realmente descobrir como não sofrer. Como lidar com o sofrimento da melhor forma possível. Eles não estavam brincando. E a melhor forma que eles encontraram é de fato esta. Então, limitar os desejos é, de uma certa forma, se blindar. Desejar aquilo que não está sob o seu controle, como, por exemplo, é uma coisa engraçada, né? Que esse evento ele ilustra muito bem essa situação do desejo. Né? Foi quando eu vi um documentário de uma mulher bastante famosa, que agora eu não lembro muito bem o nome dela. Eu queria lembrar o nome dela para falar aqui, mas eu não lembro agora o nome dela. Mas era um documentário de uma mulher bastante famosa, né? E ela dizia que o maior desejo dela era o anonimato. Lembrem-se que ela partiu do anonimato. Um dia ela foi anônima. Mas quando ela se tornou famosa, que era o maior desejo dela quando ela era anônima, ou seja, ela estava desejando algo que ela não tinha, ela queria o anonimato. Ou seja, ela passou a desejar o que ela não tinha. Olha só que louco isso. Ela, em determinado momento, era anônima. Desejou ser famosa. Ou seja, ela estava desejando a fama que ela não tinha. Quando ela se tornou famosa, ela desejou ser anônima. Ou seja, ela passou a desejar uma coisa que ela não tem. Novamente. Se nós olharmos, a gente vai ver que esse mecanismo do desejo ele pode ser infinito. Por quê? Porque a fama ela não é perfeita. A fama ela tem o aspecto positivo dela, mas ela tem outros aspectos negativos em contraste. E o que o indivíduo deseja? Ele deseja sempre o prazer. O desejo é o desejo pelo prazer ou o desejo por algo que aliviará a dor. Ponto. Entende? São as duas coisas que você quer. Algo que dê mais prazer ou algo que alivie a dor. Quando você está sentindo a dor da fama, exatamente porque os aspectos positivos da fama já não são mais tão atrativos e os aspectos negativos da fama estão sobressaindo em cima dos positivos, você passa a desejar o anonimato. Porque é uma forma de aliviar a dor que a fama está gerando. Então, meio que você entra num círculo. Você queria
sair do anonimato e ir para a fama. E quando você foi para a fama, queria voltar para o anonimato. E quando sentisse os aspectos negativos do anonimato, ia querer ser famosa de novo. Olha como os desejos, eles são um pouco fora de controle. E muitas vezes eles não fazem muito sentido. Então os estoicos, eles mandam, de uma certa forma, eles sugerem você controlar esses desejos. Atribuir a cada desejo o seu próprio valor. Perceber para onde o desejo ele está te levando. Porque desejar demais é um problema. Entende? Desejar demais é um problema. Porque você está tendo uma série de desejos por coisas que não está sob o seu controle. E isso pode nunca ser obtido. E então você se preocupa, não é? Então você entristece. Então você paga com a moeda da sua tranquilidade. Em contrapartida, aquele que está desejando as coisas que estão sob o controle dele, ele pode dar estas coisas a si mesmo. Ele pode cortar o mal pela raiz. Isso está ao seu alcance de mão. Um indivíduo que está preocupado, ele pode muitas vezes eliminar essa preocupação, mudando o objeto daquilo pelo qual ele está se direcionando. Entende? Se eu acho que eu não vou conseguir algo que estou desejando e a minha paz é afetada por isso, eu posso mudar o meu objeto de desejo. Para uma outra coisa que eu possa conseguir e que está sob meu controle. Então, pensar naquilo que está sob meu controle e aquilo que está é primordial para você saber controlar os seus desejos. O próprio desejo está sob meu controle e eu posso controlá-lo. Então, o estoicismo, ele na prática é isso. É isso. Então, os estoicos eles diziam que a riqueza, por exemplo, ela não necessariamente, ela não está sob o seu controle. Mas aí Epíteto diz: lembre-se que na sua vida é importante você se comportar como se estivesse num banquete. E que quando chegar para você a iguaria, pegue com disciplina aquilo que deseja comer. Agora, se a iguaria não vir, esqueça a iguaria. Não a deseje. Nem vá atrás dela. Apenas deixe a iguaria. O indivíduo que puder controlar os desejos nesse nível, ele é invencível. Então, essa dinâmica do controle dos desejos, ela é de fato perceber que o teu desejo está sob teu controle e que você pode escolher as coisas as quais quer desejar. E desejar as coisas que você pode possuir e desejar as coisas que você pode controlar é muito melhor do que desejar as coisas que não pode. Né? Então, a dinâmica dos desejos no estoicismo, ela funciona assim. Entende? Isso é o que
todos os estoicos, eles basicamente vão sugerir. Vamos supor que você está na escola. Vamos supor que você está na escola. Aí, você vê uma garota linda. Linda de morrer. Legal. Aí, toda vez que você olha para aquela garota, te dá um desejo de possuir ela. Toda vez que você olha para aquela garota, te dá um desejo de ter ela, por exemplo, como sua namorada, como sua amante. Amante no sentido de um relacionamento, tá? Então, porque quando se fala em amante no Brasil, você já entende como a outra, né? Mas o sentido da palavra amante é a pessoa que se ama. Bom, mas só que você descobre que essa garota, ela não quer você, mas ela quer uma outra pessoa. A sua casa cai. Né? Sua casa cai. E, logicamente, você vai sofrer por isso. Você está sendo rejeitado pela pessoa que você gostaria de ser aceito, porque ama ela e quer ficar com ela. Só que ela não quer você, ela quer uma outra pessoa. Você sofreria. Como Epicteto ele te aconselharia a lidar com isso? Ele trabalharia exatamente esse aspecto que nós estamos trabalhando aqui, que é a libertação do desejo. Olha, você não pode controlar a vontade da garota. Você não pode controlar o desejo da garota. Ela deseja outro cara, e não você. E ponto. Isso não está sob seu controle. E por que você está sofrendo? Porque você gostaria de ter controlado o desejo da garota, não é verdade? Você gostaria de... Lógico que se você pudesse fazer com que ela gostasse de você e não mais do outro que ela gosta, você faria. Mas você não tem esse poder, isso está fora do seu controle. Então, você está sofrendo porque está focando nisso. Você está sofrendo porque está desejando algo que não pode ter. Não é? E vamos supor que você insista nisso, então você decida mudar, você decida fazer algumas alterações em você, e de uma certa forma isso pode até cooperar para o seu bem, em algum aspecto, em algum grau. Pelo menos você pode mudar alguma coisa para uma outra que agrade mais outras garotas, mas não aquela especificamente. Você pode ser, de uma certa forma, até beneficiado por isso. Mas, no final das contas, você ainda está tentando controlar aquilo que está fora do seu controle. Ela ainda pode continuar desejando outro cara. E você pode não conseguir nada com isso. Agora, se você em um determinado momento percebe que está tentando controlar aquilo que não pode controlar e decide controlar aquilo que é possível você controlar, como, por exemplo, o seu desejo, você tem mais sucesso. E as chances de você deixar de sofrer são maiores. Não é? Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar a minha vontade. Eu posso controlar o fato de evitar olhar para aquela garota para não ter o meu desejo eliciado, ativado. Talvez eu possa pedir para ser mudado de escola. Ou eu posso pedir, ou eu, de uma certa forma, posso mudar a minha faculdade. Se eu sou um adulto, estou na faculdade, por exemplo. Ou eu posso, de uma certa forma, fazer qualquer artimanha para evitar ter contato visual, para evitar ver aquela garota. Ou seja, eu estou trabalhando dentro das minhas possibilidades naquilo que está sob meu controle. O que eu posso fazer agora para deixar de desejar esta garota? Porque é só desta forma que eu vou acabar com o meu sofrimento. Porque agora eu já não tenho mais um desejo frustrado, um desejo reprimido. Eu simplesmente cortei o mal pela raiz.
atuei aonde eu tinha mais eficácia. E eu tenho mais eficácia naquilo que eu controlo. Controlo a minha vontade, controlo determinados aspectos que podem cooperar para o controle da minha vontade. Não é? Mas a vontade da garota eu não tenho absolutamente nenhum controle e muito pouca influência. Eu ia precisar demandar um volume grande de ações para tão poucos resultados e quase zero. Entende? Então, você percebe que em outros exemplos, né, se você olhar ao seu redor e até mesmo nos acontecimentos na sua própria história, você vai captar outros exemplos que podem mostrar para você realmente que, nesse sentido, o epíteto está 100% certo. Né? É frustrante você desejar as coisas que você não pode obter. E isto, geralmente, é uma causa de uma infelicidade. É uma causa de sofrimento.